Olá, muito boa noite para você que está acompanhando o canal 16, está no ar o Educação e Cidadania. E no programa de hoje nós vamos falar então sobre a declaração do imposto de renda. O meu convidado neste formato de entrevista online é o auditor fiscal da Receita Federal, Cláudio Morello. Olá, Cláudio, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá Paula, olá ouvintes da TV Câmara. Bem, Cláudio, então basicamente precisa fazer a declaração quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,70. O valor se repete, né? Mais uma vez. Exatamente, esse valor ele vem se repetindo desde 2015, em face de a tabela do imposto de renda não ter sido corrigida. Então, esses valores realmente se repetem todos nos últimos anos. Mas é muito importante que se ressalte que esse valor de R$ 28.000, ele é um dos parâmetros que obrigam a entrega da declaração do imposto de renda, né? Então, muitos outros contribuintes, por situações específicas que devem ser analisadas individualmente, também podem estar obrigados à entrega da declaração do imposto de renda, mesmo que não tenham recebido esses rendimentos tributáveis nesse valor. Por exemplo, quem mais precisa acertar as contas com o leão? Bom, as principais condições, além desta, que obrigam o contribuinte a declarar o imposto de renda, isso tem que sempre levar em conta que são situações individuais, então cada uma analisada individualmente. Outra muito comum é ele ter tido na sua posse, patrimônio no final do ano passado, o somatório dos seus valores de patrimônio, e aí compostos lá por automóveis, móveis, dinheiro aplicado, enfim, o somatório desses valores seria superior a R$300 mil. Então, só pelo fato de ter um patrimônio com esse montante, ele já é obrigado à entrega da declaração do imposto de renda também. Uma outra situação também que é muito comum e deve ser, principalmente na nossa região, que é uma região que explora bastante o setor agrícola, né, o agronegócio. Então, os contribuintes que recebem rendimentos da atividade rural, que venderam produtos da atividade rural no ano passado, cujo somatório dessas vendas foi superior a R$142 mil, também já estão obrigados à entrega da declaração de imposto de renda. Então, mesmo que ele não tenha tido rendimentos de aluguéis, por exemplo, rendimentos de prestação de serviços do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, mas que ele tenha rendimentos da atividade rural em valor superior a R$142 mil, ele também está obrigado à entrega da declaração. Também, se ele vendeu bens, por exemplo, um imóvel, e essa venda do imóvel foi com valor superior ao valor da compra, disse que ele tem ganho de capital, e por esse fato ele está obrigado à entrega da declaração também. E uma outra situação também bastante comum é ele ter operado na Bolsa de Valores, independentemente dele ter vendido com lucro ou não, ele ter comprado na Bolsa de ações, na Bolsa, mesmo que tenha comprado, digamos, em anos anteriores, mas tenha mantido essas ações em 2020, só por esse fato ele já está obrigado à entrega da declaração. E uma nova situação que agora vai ser obrigatório neste ano de 2021 é em relação aos contribuintes que receberam auxílio emergencial no ano de 2020. Esses contribuintes têm que observar o seguinte: se eles receberam rendimentos superiores rendimentos tributáveis, aí considerando rendimentos lá do trabalho, rendimentos de aluguéis, de arrendamentos, ou 20% da receita daqueles 142 mil do imposto de renda lá da atividade rural, se o somatório desses valores foi superior a R$22 mil, eles estão obrigados à entrega da declaração do imposto de renda também. Aqui é interessante que a gente faça um alerta que existem dois valores que podem até se confundir. As condições normais que sempre estiveram vigentes, que foi a primeira que nós comentamos, que é rendimentos superiores a R$28 mil, obrigam a entrega da declaração de imposto de renda. Agora, se for pela situação do imposto, aliás, do auxílio emergencial, esses 28 não se repetem, no caso é R$22 mil. E nessa situação do auxílio emergencial, caso ele tenha, então, a obrigatoriedade de fazer a declaração
por ter recebido outros rendimentos tributáveis superiores a R$22 mil e tenha recebido o auxílio emergencial, esse auxílio deve ser devolvido e, para isso, a Receita Federal vai disponibilizar a possibilidade de fazer essa devolução através de um DARF que é emitido através do próprio programa do Imposto de Renda. E quem recebeu herança também precisa fazer a declaração, Cláudio? Bom, a herança ela entra em uma outra questão de obrigatoriedade de entrega. Os rendimentos, quando se recebem de herança, esses rendimentos são ditos normalmente como isentos e não tributáveis. Existe um parâmetro, os rendimentos tributáveis, o parâmetro de entrega, então, são R$28 mil. Já os rendimentos isentos e não tributáveis, que é o caso do que entraria nas heranças, nas transferências em face de uma dissolução conjugal, por exemplo, o somatório desses valores é R$40 mil. Só que esses R$40 mil também estão inclusos, para se chegar aos 40 mil, rendimentos de aplicações financeiras, seja ela em poupança ou rendimentos de fundos, por exemplo, aplicações em ações, enfim, todos os rendimentos que se tenham, que não sejam aqueles tributáveis, se somarmos e der mais que R$40 mil, também está obrigado a entrega da declaração. Então, se num recebimento de herança, o valor total recebido foi superior a R$40 mil, ele está obrigado a entrega também. Os empreendedores individuais, estes têm regras específicas também no momento da declaração. Bom, os empreendedores individuais, especificamente os MEIs, eles têm que atentar para o seguinte, o fato dele ser MEI, por si só, não obriga ele a entrega da declaração. Ele deve estar atento àqueles outros parâmetros. Então, se ele for um MEI e tenha patrimônio superior a R$300 mil, ele é obrigado à entrega da declaração. Caso não tenha patrimônio nesse valor, mas ele tenha recebido rendimentos tributáveis superiores aos R$28 mil, ele é obrigado à entrega. E o que são esses rendimentos tributáveis, basicamente, quando se fala num MEI? É o somatório dos valores que ele recebe de prolabore, mais uma parte do lucro que ele recebe, que é dito como lucro tributável. Porque uma parte dos rendimentos que os MEIs recebem, eles são isentos nessa distribuição de lucros. O cálculo é mais ou menos assim, se você presta serviço, o teu empreendimento é para prestação de serviço, se calcula um lucro presumido, que é presumido em 32% segundo a legislação. Então, 32% da receita desse contribuinte é um rendimento isento. Se ele distribuiu como lucros um valor superior a esses 32%, essa diferença é um rendimento tributável. Então, ele teria que somar esses valores, mais os rendimentos, mais os prolabores, e verificar se dá superior a R$28 mil. Aí ele se torna obrigado a entregar também. Caso não atinja, ele também tem que observar a situação dos R$40 mil, que é os rendimentos isentos. Então, se esses lucros isentos que foram distribuídos para ele superarem os R$40 mil, ele está obrigado por essa condição de obrigatoriedade. E como fazer a declaração para quem, então, tem caderneta de poupança? Para quem coloca, então, conta salário, faz movimentação, então, por esse tipo de conta, precisa fazer a declaração ou é isento? Bom, o fato de ele ter uma aplicação financeira, ele vai ter que verificar se essa aplicação financeira supera, juntamente com os demais bens que ele possua, se esse valor supera os R$300 mil. Se esse valor supera, ele está obrigado à entrega da declaração por esse motivo. No caso de uma caderneta de poupança, todos os rendimentos que ele recebe nessa caderneta são isentos. Outras aplicações que ele tenha, como uma renda fixa, por exemplo, também são rendimentos não ditos isentos, mas são rendimentos de tributação exclusiva. Quer dizer, eles se tributaram no momento em que foi feita a aplicação no banco, quando recebeu o rendimento, depois na declaração não se tributa mais. Mas, para se verificar se está obrigado à entrega também, deve-se somar, então, os rendimentos somatório desses rendimentos isentos, como é o caso da poupança, mais os demais rendimentos tributáveis, de tributação exclusiva, como poderia ser esse caso das aplicações financeiras. Se esse valor deu superior a R$40 mil, ele está obrigado à entrega em face disso. Agora, uma pergunta muito frequente é: pessoas com doenças graves, elas têm direito à isenção do imposto de renda? E se tiver, então, quais seriam essas doenças que classificariam, então, como isento o contribuinte?
Bom, existe uma previsão legal para que algumas doenças ditas como doenças graves tenham então a condição, deem a condição de isento aos rendimentos recebidos por esses contribuintes. Bom, primeiro nós temos que levar em conta, atentar bem para o seguinte: quem está isento em face dessas doenças graves são os aposentados. Então, e somente os rendimentos de aposentadoria ou de pensão recebidos por esses contribuintes. Então, se o contribuinte está aposentado e tem uma das doenças graves elencadas na legislação, ele tem os rendimentos dele da aposentadoria como isentos. Se ele tem outro rendimento de aluguel, por exemplo, esse rendimento não está abrangido pela isenção. Esses rendimentos, essas doenças, basicamente, as principais que têm se observado, é a hipertensão, as diversas neoplasias, a AIDS, a diabetes, enfim, são uma série de doenças, mas exatamente aquelas que estão previstas na legislação. E ele tem direito a essa isenção a partir do diagnóstico dessa doença e desde que ele esteja aposentado, então a partir da aposentadoria. Se ele contraiu essa doença após a aposentadoria, então a partir do diagnóstico da doença. Para isso, ele tem que ter um laudo médico emitido por um organismo oficial, a exemplo do INSS, que ateste que ele tem essa doença que é elencada como uma das motivadoras da isenção, e a partir de quando que ele tem essa doença. Cláudio, para a gente encerrar então essa primeira etapa do programa, com relação a planos de saúde, consultas, procedimentos, medicamentos, isso entra também na declaração? De que forma fazer então corretamente o preenchimento, né, destas informações? Bom, o contribuinte ele pode fazer a declaração optando por duas formas. Uma é dita modelo simplificado e outra que seria o modelo completo. Essa no modelo modelo completo, aliás, ela possibilita que o contribuinte deduza da base de cálculo dele algumas despesas, dentre elas as despesas de saúde. Se ele optar pela declaração simplificada, todas as deduções legais ditas são substituídas pelo desconto simplificado previsto na legislação. Então, se ele optar pela declaração completa, uma das possibilidades, então, é deduzir as despesas com saúde. Nas despesas com saúde estão incluídos os planos de saúde, então é possível deduzir as despesas próprias e dos dependentes que figurem nessa declaração, relativas aos planos de saúde que foram pagos, as despesas com médicos, com dentistas, fisioterapeutas, enfim, despesas com laboratórios, com hospitalização. Então, desde que essas despesas tenham, então, a comprovação da prestação efetiva dos serviços e do pagamento. Nós vamos falar então no próximo bloco um pouquinho mais sobre dedução do imposto de renda e, claro, sobre quem perder o prazo, se tem multa, quem não fez a declaração no ano passado, como fica então a situação. Nós voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre declaração do imposto de renda. O meu convidado neste formato de entrevista online é o auditor fiscal Cláudio Morello. E no bloco anterior nós finalizamos então falando sobre dedução do imposto de renda. Iniciamos esta segunda etapa falando então sobre a campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho, que é para o Fundo da Criança e do Adolescente, e também agora nós temos um fundo para o idoso. Como funciona então, Cláudio, essa parte de dedução, essa parte tem uma ficha separada? De que forma é possível contribuir com estes fundos municipais? Bom, isso é muito importante. Há muitos anos a Receita Federal tinha, aliás, a legislação previa somente a possibilidade de fazer a dedução
para fundos especiais, como é o caso do Fundo da Criança e Adolescente, desde que esses valores tivessem sido depositados nas contas dos fundos no ano anterior à entrega da declaração. Mas nos últimos anos foi possibilitado, então, que o contribuinte possa fazer parte dessa dedução no ano anterior e o restante no ano em que se faz a declaração. Bom, o total do imposto do imposto devido que pode ser deduzido e então depositado para esses fundos é de 6% sobre o total do imposto devido que se possuir. Não? Então, o contribuinte que possua, mesmo que possua imposto a restituir, ele pode fazer essa dedução e vai aumentar o imposto que ele tem a restituir. Se ele fizer o total dessas doações no ano anterior, por exemplo, se ele tivesse feito as doações em 2020, ele poderia deduzir, então, 6%. Caso ele não tenha feito isso durante todo o ano de 2020, agora, na declaração, ele pode fazer 3%, então, dessa doação. Essa doação ela é feita diretamente através do programa da declaração do imposto de renda, há uma ficha específica para isso, onde o contribuinte pode, então, escolher o fundo que ele quer fazer a doação, e esse fundo tem que ser um dos fundos que estão elencados no próprio programa, podem ser fundos, então, tanto da criança e adolescente, como fundos do idoso, fundos municipais, fundos estaduais ou fundo nacional, mas esses fundos que estão passíveis de receber essa dedução, eles estão lá já no programa. O Passo Fundo possui o fundo da criança e adolescente, também o fundo do idoso, que está habilitado para receber essas doações. É importante também a gente salientar para quem nos assiste que não é um valor a mais que vai ser pago, né? Já é algo que seria destinado, mas que vai ficar em nossa cidade, que vai ficar então para um desses fundos municipais. Exatamente, isso é muito importante. O contribuinte não tem um custo nenhum a mais. Se ele tivesse um imposto a pagar, por exemplo, de R$10.000, ele poderia fazer uma dedução, então, de R$600. Ele não iria pagar 10.600. Ele, na verdade, ia pagar 9.400 através de um DARF para o governo federal e mais um outro DARF de R$600 para o fundo da criança e adolescente ou do idoso. Por outro lado, digamos que ele tivesse R$1.000 a restituir, mas tivesse tido lá os R$10.000 de imposto devido, ele poderia fazer essa mesma doação de R$600 através desse DARF, e a restituição total dele não seria mais de 1.000, seria de 1.600. Então, tudo que ele fez de doação, ele recebe de volta na forma de diminuir o imposto a pagar diretamente para o governo, ou então aumentar a sua restituição. E isso é tudo feito através de um DARF que tem que ser recolhido até o último dia do mês de abril. Certo. A gente também mencionou no bloco anterior com relação a quem não fez a declaração no ano passado. O que acontece? Como proceder então nesse momento, Cláudio? Isso é muito importante. Todos os contribuintes que estão obrigados à entrega da declaração de imposto de renda devem cumprir com essa obrigação, que é uma obrigação acessória, e caso não seja feita essa declaração no tempo hábil, no caso agora até dia 30 de abril, o contribuinte pode ter algumas complicações em relação ao seu CPF, como, por exemplo, ter a suspensão do CPF, o que implica, por exemplo, na impossibilidade de participar em concursos públicos, na obtenção de benefícios previdenciários ou mesmo fiscais, ou a mesma manutenção da sua conta bancária. Caso ele venha apresentar essa declaração após o prazo de 30 de abril, ele está passível a uma multa que vai no mínimo de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Quanto mais tempo ele precisa passar, mais essa multa vai aumentando até os 20% do imposto devido. Então, é muito importante que o contribuinte observe se ele está obrigado a entregar a declaração, porque nem sempre, estando obrigado à entrega, ele vai ter imposto a pagar. São duas situações diferentes. Uma é a obrigatoriedade da entrega da declaração, e outra é, a partir da entrega da declaração, ele vai verificar se ele está obrigado ou não a pagar imposto. Pode ser até que ele tenha imposto a restituir. Cláudio, com relação então à forma de declaração, até um tempo atrás existiam formulários, né, para que fossem preenchidos, depois entregues à Receita, disquete, enfim. Hoje é totalmente online, então isso pode ser feito através de qualquer aplicativo, em tablet, celular, no computador e também pelo site da Receita Federal.
Exato. Até 2009 era possível que se fizesse também a declaração via formulário. A partir daí houve algumas as possibilidades ainda por outras formalidades, mas este ano a possibilidade de se fazer a declaração do imposto de renda então, é totalmente eletrônica, totalmente online. Ele pode optar por exemplo, baixar o aplicativo do imposto de renda que está disponível no site da Receita Federal, baixe para o seu computador e pode proceder à feitura da sua declaração aí. Pode também fazer essa declaração através de apps disponibilizados para smartphone ou tablets, e ainda há a possibilidade de ele iniciar a feitura da declaração no computador, por exemplo, e concluí-la nos aplicativos, ou então fazer uma navegação por esses aplicativos durante a sua elaboração. Mas ela é totalmente online, então feita através desses aplicativos e enviado à Receita Federal também pelos aplicativos disponibilizados. Cláudio, agora então com relação à estimativa, existe um número, assim, uma expectativa de quantas declarações devem ser feitas, então, ser recebidas aqui em Passo Fundo, na jurisdição da Delegacia da Receita aqui de Passo Fundo? E quantas foram feitas até o momento? A Delegacia de Passo Fundo hoje, ela é jurisdicionada pela Delegacia de Caxias do Sul. Na verdade, hoje Passo Fundo é uma agência da Delegacia de Caxias do Sul, no ano passado, em Passo Fundo, para o município de Passo Fundo, foram entregues mais de 45 mil declarações. A expectativa é que não se altere muito em relação a isso. Até ontem, essas declarações havia sido entregue pouco mais de 10 mil declarações. Então, mas é um ritmo normalmente é um ritmo inicial um pouco mais elevado, depois há uma paralisação, e o pessoal acaba entregando mais para o final do prazo. E é interessante que não se deixe para o final do prazo, que é 30 de abril, a princípio, porque ao final pode ter alguns problemas também de transmissão, então é bom não deixar para o final para não perder o prazo e também não correr o risco de uma aplicação de multa, né? Para finalizar, Cláudio, quais são as dúvidas mais frequentes, né, que vocês recebem, então, na Receita Federal? A gente já pode aproveitar esse espaço para esclarecer aos telespectadores e, claro, aos contribuintes, e quais são os principais erros no momento, então, do preenchimento do formulário, no momento de preenchimento da declaração. Vamos encerrar, então, o programa falando, então, rapidamente de uma forma que a gente possa auxiliar, né, quem está nos assistindo. Bom, é importante que se ressalte que esse ano a Receita Federal está disponibilizando uma funcionalidade para um número muito maior de contribuintes, que é a declaração pré-preenchida. Ela já vinha sendo disponibilizada há alguns anos, mas somente para contribuintes que possuíam certificado digital. Este ano, a partir do dia 25 de março, também outros contribuintes que possuem uma certificação via e-governo, e ainda está se estudando qual vai ser esse nível de certificação, também poderão baixar essa declaração pré-preenchida. E com essa declaração, o contribuinte vai eliminar uma grande quantidade de erros, que são os mais comuns apresentados nas declarações. Essa declaração pré-preenchida, basicamente, ela apresenta os dados de todas as fontes pagadoras que já informaram para a Receita Federal os valores que foram pagos aos contribuintes, os valores também movimentados em contas bancárias, enfim, tudo que o contribuinte fez também na declaração do ano passado, já traz tudo isso para esse modelo de declaração pré-preenchida, além de valores relativos aos planos de saúde, as despesas médicas, enfim, que foram declarados pelos prestadores de serviço. O contribuinte baixa esses dados do site da Receita Federal para o seu computador, o seu aplicativo, e a partir daí ele já tem uma declaração que está pré-preenchida, cabendo ele só fazer as suas conferências. Os principais erros que sempre foram observados, e aí boa parte deles vão ser redimidos agora com essa declaração pré-preenchida, são a omissão de rendimentos, basicamente rendimentos de aluguéis ou rendimentos de prestação de serviços sem vínculo empregatícios, que são os mais comuns, ou mesmo pensão alimentícia também, que é um rendimento muito, que acaba ficando com omissão. Além disso, as despesas com saúde em relação o principal erro que se verifica em relação à falta de documentação hábil que comprove esses valores que foram declarados. Também o tipo de despesas médicas que está se declarando,
E, além disso, o patrimônio, que é interessante muito bem que o contribuinte observe qual é o patrimônio que está sendo declarado. Uma correta discriminação dos bens e direitos, da sua valoração também. É importante que sempre se ressalte que não é possível corrigir os bens na declaração do imposto de renda, uma vez adquirido o bem e que dê entrada na declaração do imposto de renda, os seus valores só podem ser alterados a partir de benfeitorias que tenham sido feitas. A valorização do imóvel, por exemplo, não é permitida, então, que seja replicada, então, na declaração do imposto de renda. Cláudio, obrigada, então, pela tua participação. Uma ótima noite e a gente fica à disposição sempre. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Obrigada também a você que acompanhou o programa Educação e Cidadania de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!